Boa tarde, me chamo Lorena de Paulo Barbosa, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Hoje a gente vai falar referente qual é a importância de conhecer a textura do solo para a agronomia, né? Então, assim, é sempre importante ressaltar que o interesse é sempre saber o percentual de argila e a quantidade de areia que existe no solo. Então, a areia tem como influência no manejo, mas não é tão significante quanto a argila no silt. Por quê? Porque as argilas, as partículas de silt e areia são muito pequenas, então traz pouca ou quase nenhuma contribuição para esse do solo, certo? E uma outra pergunta é por que o agrônomo tem que reconhecer a textura do solo antes de implementar a cultura? O porquê que a gente tem que saber, né? Porque é relevante o conhecimento de análise textural para classificar o solo e determinar sua fertilidade em quesitos relacionados à conservação do solo e à água. A análise do solo é uma característica muito importante no conhecimento das suas propriedades físicas, químicas do solo, no qual que a gente possibilita determinar a fertilidade do solo, assim como apresentar atributos necessários para subsidiar o manejo de uso e ocupação de terras, visando produzir ou produções mais sustentáveis e melhor desenvolvimento em plano de recuperação das áreas degradadas. E através da textura do solo, é indispensável para classificar o solo, uma vez com que a textura varia muito pouco ao longo dessa classificação. É indispensável a gente não ter esse conhecimento de frações granulométricas. Através de análise da textura do solo, é indispensável para classificar o solo, uma vez que a classe textural varia de um pouco ao longo dos anos e que nos permite afirmar que a textura do solo é um pouco afetada pelo uso e manejo do mesmo. Então, é muito importante a gente saber, né, as características do solo para a gente saber como manejá-lo. Então, assim, igual hoje eu trouxe aqui, ó, um solo, né, que eu considerei ele arenoso. Por quê? Porque ele é muito permeável e pois ele infiltra facilmente pelos espaços formados entre grãos de areia. Normalmente, esse tipo de solo, ele é pobre em nutrientes. Então, é essencial a gente saber qual é o solo por conta disso mesmo, porque aí a gente vai saber e poder trabalhar, né, e manejá-lo de forma correta. E é isso. Obrigada e tenha uma boa tarde a todos.